Está aprovado em primeiro turno a reforma tributária do povo brasileiro. Aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 7 de julho, a reforma tributária virou tema recorrente em noticiários, debates políticos e conversas entre amigos. Mas afinal, qual o verdadeiro impacto da reforma na vida da população? Nossa reportagem conversou com o professor de Ciências Contábeis da Unifeb, Roberto Carlos Clã, que explicou os principais pontos da reforma e como a alteração na forma de cobrança da tributação altera a dinâmica do consumo. A gente não vai sentir o efeito disso já, né? Começa em 2026, com a criação aí dos dois IVAs, né, do CBS e do IBS, com uma alíquota bem pequenininha, só para o governo começar a ver como é que vai calibrar isso. E ele vai se estender, né, até 2032. Então esse processo ele vai ser gradual, vai se implantando os impostos novos e se tirando os antigos, né? Então a gente só vai ter assim a situação completa em 2033, ou seja, daqui a 10 anos, né, a gente vai poder sentir assim, efetivamente qual foi o efeito. Um dos principais pontos destacados pelo professor é o fim da cumulatividade, o chamado efeito cascata, que incide em todas as etapas da produção e aumenta o valor final de um produto. Uma das propostas aí, né, da reforma é que a gente não tenha mais imposto em cascata, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa camisa, que eu tenho lá o cara que vende o algodão, ele paga tributo, o cara que compra o algodão e transforma em fio paga tributo, o cara que vende o fio para a empresa que vai fabricar a camisa, ele paga tributo, o cara que fabrica a camisa e vende para o lojista paga tributo, o lojista quando vende para o consumidor final paga tributo. Então a gente tem o que a gente chama de imposto em cascata, né? Imposto sobre imposto. Outros fatores importantes são a unificação dos impostos e a alíquota única. Resumindo, a reforma ela acaba simplificando alguns tributos, né? Por exemplo, no âmbito federal, nós temos 3 tributos que incidem sobre o consumo, né? Que é o IPI, a COFINS e o PIS. Então, são 3 tributos que as empresas pagam. No caso do IPI, só as indústrias. E em relação, né, a PIS e COFINS, todas as empresas, seja indústria, comércio ou empresa de serviço. Então, a proposta da reforma é unificar esses 3 tributos em um só, em nível federal. E no âmbito estadual, nós temos o principal tributo, que é o ICMS, né? Ele também vai ser unificado com o ISS, que é um tributo municipal, e vai ser criado o IBS. Então, nós teríamos com a reforma tributária, na verdade, 2 impostos sobre valor agregado. O CBS, substituindo IPI, PIS e COFINS, e o IBS, substituindo ICMS e ISS. Bom, na prática, o que isso vai representar? No primeiro momento, representa uma facilidade em termos de cálculo e arrecadação tributária, né? Outro problema que a gente tem, que com a reforma vai acabar, por exemplo, em relação a IPI e ICMS, a gente tem muitas alíquotas diferentes dependendo do produto. Tem produto que paga 10, tem produto que paga 12, tem produto que paga 7, isso vai se acabar. Então eles prometem que todos os produtos vão pagar a mesma alíquota, né? As exceções da alíquota única são para alguns segmentos que terão maior redução na cobrança. São eles transporte coletivo, medicamentos, serviços de saúde e educação. Já os alimentos e produtos da cesta básica terão alíquota zerada. Mas assim, em termos de proposta, né, é um avanço, porque o sistema tributário brasileiro é caótico, né? A gente perde muito, as empresas perdem muito tempo, né, só para poder calcular imposto. Paga-se muito tributo, né, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então a ideia com essa reforma, a reforma ela está em linha com o que é aplicado em diversos países da Europa, né? Então assim, eu diria uma metodologia mais moderna de tributação. Então a gente espera que seja um avanço, ele vai ser gradual, a gente vai demorar a sentir os efeitos, mas assim, antes tarde do que nunca, né? A gente precisava fazer algum tipo de reforma aí. E para quem tem empresa do Simples, né, que existe uma preocupação, boa parte das pequenas empresas, inclusive aqui de Brusque, que são inscritas no Simples, né, para o Simples não muda nada, então vai continuar tudo como funciona hoje. Para a Cidade, a Rádio da Economia, reportagem de Matheus Deichmann de Souza.